A paz de Deus, mais uma reflexão sobre a salvação. Existem alguns pilares da vida cristã que devemos ter em mente todos os dias para vencer o dia mau e permanecer inabalável. Um deles é a oração. Jesus, ele deu o maior exemplo orando. Todas as vezes em que nós mergulhamos nas páginas dos evangelhos, nós vamos encontrar Jesus se afastando para o monte orar. Ele estava em contato com a eternidade o tempo todo. E quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, a maior prova de que a oração ela move o céu a nosso favor foi Daniel. Daniel, ele tinha uma fé inabalável em Deus. Mas a Bíblia registra que 3 vezes por dia ele orava ao Senhor. Mesmo assim, Daniel não deixou de ser levado ao cativeiro. Quando o povo se distanciou de Deus e foi adorar deuses estranhos, o exército do inimigo, o rei Nabucodonosor, invadiu Judá. E foi uma destruição só, mas havia um remanescente fiel. E esse remanescente fiel continuava adorando a Deus, ao Deus de Israel, ao Deus invisível. E eles tinham uma vida de oração muito disciplinada. Daniel então vai ser cativo na Babilônia. Mas lá o Senhor o prosperou em tudo que ele fez. Ao chegar lá, ele não quis participar dos manjares do rei, porque ele sabia que era oferecido aos deuses estranhos. Daniel então passa a ter uma vida de separação. E a oração, ela nos coloca em contato com a eternidade. A oração, ela vai alinhar o nosso desejo ao desejo do Pai. Ela vai alinhar corpo, mente, alma e espírito num só propósito, buscar a direção do alto. E quando nós levamos uma vida de oração, o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai conduzir o nosso caminhar. Quando nós acordamos e nós investimos tempo na oração, o nosso dia ele vai ter um caminho percorrido mais tranquilo. Mas a oração não é a única guerra, a única arma de guerra que temos que tomar posse no nosso dia a dia. O jejum, ele vai aonde a oração não alcança. Tem casta que só sai com o jejum e a oração. E o maior exemplo de jejum na Bíblia foi Jesus. Antes dele iniciar o ministério dele, o próprio Espírito de Deus o levou ao deserto. Ali ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele se preparou para o ministério de 3 anos que ele teria aqui na terra. E o maior ministério dele que foi feito aqui na terra foi a morte sacrificial. A oração e o jejum foram armas poderosas para mantê-lo firmado no propósito redentor. Daniel enfrentou guerras espirituais fortíssimas. Quando ele estava na Babilônia, no cativeiro, o Senhor o capacitou a ser profeta às nações. Ele recebeu sonhos, visões, e numa dessas visões que ele deveria receber, o anjo Gabriel foi enviado. Mas nos ares houve uma guerra, houve um combate espiritual, um confronto entre os seres da luz e os seres da terra. Gabriel então é retido nos ares pelo principado da Pérsia, um demônio que atuava naquela região. Mas Daniel, como tinha uma vida de oração e de jejum, ele durante 21 dias, ele não comeu o manjar desejável.
Ele se dedicou à oração, ao jejum. E durante 21 dias, Gabriel ficou retido nos ares por essa potestade maligna, por esse principado do mal. Mas a oração e o jejum de Daniel moveram os céus. Deus então envia Miguel, o defensor dos filhos de Israel. E naquela batalha, claro, quem vence? A luz. Os guerreiros da luz. Gabriel então desce e chega até Daniel e diz: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a me buscar, a buscar o Senhor, Deus me mandou, eu vim, mas eu fui retido nos ares por 21 dias. Mas Miguel veio e guerreou, e eu estou aqui para te entregar a revelação. Daniel então é impactado com aquela bênção que foi retida 21 dias nos ares. E o que Deus quer dizer para mim, para você? Há bênçãos que nós devemos receber, mas o jejum e a oração serão os recursos que nós devemos tomar posse para que a bênção chegue às nossas mãos. Daniel então passa uma mensagem registrada na Bíblia, no livro dele, para nós, nos dias de hoje. Quer vitória contra os principados, contra as potestades? Não basta a oração. É necessário o jejum. E esse jejum, o próprio Espírito Santo de Deus vai dando a direção. Jesus precisou de 40 dias, 40 noites. Moisés, para receber as tábuas da lei, ele precisou de 40 dias também no monte, uma nuvem o encobriu. Nínive precisou de 40 dias de jejum. Esté, com toda a cidade, precisou de 3 dias para vencer o inimigo Amã. E Deus diz para mim e para você, qual é a guerra, o combate espiritual em que você está inserido, que é necessário que você desça num propósito de jejum e de oração. Qual é a batalha que você precisa vencer e que você precisa buscar no Espírito Santo de Deus a direção de qual vai ser o jejum? Quantos dias? Quanto tempo você deverá investir em oração? Paulo disse: não julgueis nada antes do tempo, até que venha a luz e dissipe as obras ocultas das trevas. Então, cada um receberá o seu louvor. As obras ocultas das trevas, elas são denunciadas quando há recursos espirituais mandando para o céu. A oração e o jejum, ela vai nos colocar nos ritmos eternos. Ela vai trazer uma revelação ao nosso coração. Qual é o obstáculo que devemos vencer? E se não tivermos esse contexto do jejum e da oração, como poderemos saber qual é o inimigo que está operando? Porque quando o inimigo é denunciado, ele perde a força. Quando as obras ocultas das trevas são reveladas, a luz vem e dissipa tudo. Mas isso só é necessário com armas poderosas em Deus. Existe mais uma arma poderosa, é o louvor, é a adoração. E esse louvor, ele vai nos colocar nos ritmos da eternidade com um coração agradecido, um coração grato. Quando nós louvamos o Criador, a Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Os animais louvam ao Senhor, as estrelas louvam ao Senhor. Toda a criação louva ao Senhor. E quando o nosso coração, ele tem essa disposição de agradecer e de entoar louvores ao Senhor, de glorificar o nome dEle, nós vencemos certas guerras que são enviadas para nos tirar do foco da nossa
caminhada centrada na vontade boa e perfeita e agradável de Deus. O louvor é a palavra de Deus cantada. Quando eu abro a boca para louvar ao Senhor, as trevas fogem, porque a luz do Senhor, ela vai estar sendo verbalizada por meio da palavra cantada. Louvor, oração, jejum são 3 armas poderosas em Deus que vai me colocar para vencer principados e potestades que se levantam. E o meu caminhar, ele vai ser aplainado pelo próprio Deus. Nem o louco errará o caminho, assim disse Isaías. Porque atrás de ti ouvirá uma voz dizendo, segue, o caminho é esse. Os ouvidos se abrirão. E os ouvidos de Deus não estão surdos, para que não possa ouvir o nosso falar com Ele por meio da oração. As mãos dele não estão encolhidas, para que não possa abrir e abençoar. Mas o pecado nos faz separação entre nós e o Criador. E o que é pecado no contexto bíblico? Pecado é tudo aquilo que faz nos tirar do alvo, que é Cristo Jesus. Eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso cuidar da minha mente. Eu preciso cuidar do meu espírito. Sou corpo, alma e espírito. E preciso apresentar impecável diante de Deus. Eu preciso cuidar da minha saúde física. Mas também eu preciso cuidar da minha saúde espiritual, porque as coisas do espírito, elas são base. Paulo diz assim para mim e para você, olha, atente para aquilo que você não vê, porque aquilo que você vê é passageiro, mas aquilo que você não está enxergando é eterno e tem um peso eterno. Mas aí vem a pergunta, se eu não estou enxergando, como eu vou atentar? Mas aí é que entra a oração. A oração e o jejum, ela vai abrir o entendimento. E as coisas do reino espiritual, elas vão ser desvendadas. É claro que tem algo que pertence ao Criador e não será revelado à humanidade. Mas quando nós abrimos o nosso coração, nós clamamos, o Senhor vem e nos revela aquilo que está no oculto, no escondido. E Daniel, ele diz, quando ele é chamado no reinado para desvendar um sonho, para interpretar um sonho, ele diz, aquele que revela o oculto e o escondido, ele vai trazer a interpretação. Então eu e você não temos capacidade espiritual nenhuma de dirigir os nossos passos. Nós só temos que caminhar. É o Espírito Santo de Deus que vai mover no meu coração e no seu, e vai colocar as palavras certas. Paulo disse, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não devemos nos preocupar como orar. Nós sim, devemos nos preocupar em orar. Nós não devemos nos preocupar como jejuar. Nós sim, devemos nos dispor a jejuar. O Senhor, ele vai dando a direção, ele vai falando ao coração, jejua tantos dias, tira isso, tira manjar desejável, tira aquilo. É o jejum que ele orienta, é que nós devemos fazer. Mas por que o jejum? Qual a finalidade dessa arma poderosa em Deus? Por que eu devo ficar com fome? Por que eu devo me abster de certas coisas? No reino natural, o jejum não tem significado nenhum. Mas no reino do Espírito, ele vai mortificar a carne. A carne, biblicamente falando, são os nossos desejos. Quando os nossos desejos, eles são mortificados, o Espírito cresce dentro de nós. E o nosso espírito, ele fica tão sensível ao Espírito Santo de Deus, que nós passamos a entender qual é o projeto de Deus para as nossas vidas? Quando o salmista diz, deleita-te no Senhor,
Ele satisfará os desejos do teu coração. É o meu desejo que vai prevalecer? Não. Mas a oração, ela vai me colocar nos ambientes do desejo dele, da vontade dele. A vontade dele passa sem pressa no nosso coração e o nosso desejo vai ser satisfeito, porque até então, antes das orações, dos jejuns, era a nossa vontade que prevalecia e ela levava à destruição. Mas quando nós passamos a tomar posse dos recursos espirituais, não mais iremos viver, mas o Espírito vai habitar neste templo. E os nossos desejos vão ser conformados com o desejo dele a todo instante. Não viveremos mais, mas ele viverá em nós. Jesus disse no jardim dos Getsemane: Pai, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Quando nós passamos a buscar esse Deus maravilhoso, pelas orações, numa vida disciplinada, num jejum disciplinado, é a vontade dele que nos guia a toda a verdade. Amém? Até a próxima. A paz de Deus, gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever e aqui existem 8 armas descritas que nos ajudarão a vencer os conflitos interiores. Todas elas em conformidade com a palavra de Deus. Um livro super fácil de ler, apenas 100 páginas. Adquira um exemplar e você vai entender o projeto de Deus para o seu equilíbrio emocional. E a partir desse equilíbrio, você terá sucesso em todas as áreas da vida.